Isa, faça a apresentação aí, você que correu atrás aí de trazer uma pessoa que possa estar explicando para o torcedor do Flamengo o que está acontecendo nesse departamento médico com esses jogadores. Vamos lá, né? Nosso convidado está na tela aí para a gente apresentar o nosso Carlos, que vai participar hoje com a gente. Ele é fisioterapeuta esportivo, tem também um trabalho especializado com atletas, com jogadores de futebol profissional, né, Carlos? Muito boa tarde. O Carlos tem uma clínica, então a gente vai bater um papo com o Carlos para poder entender um pouquinho, ele poder explicar para a gente como é que tem sido esses processos de recuperação, né? O Carlos, óbvio que a gente não consegue falar sem estar presente no Ninho do Urubu, então o que o Carlos vai passar aqui para a galera e para a gente poder tentar também explicar para o torcedor é como esse processo é feito, o que a fisioterapia pode fazer em relação aos tratamentos dessas lesões e desses jogadores. O Carlos vai passar aqui o que se pode fazer em cada caso, né? A gente vai debater aqui. É claro que o que acontece dentro do Ninho do Urubu, só o departamento médico do Flamengo sabe. Mas o Carlos, um especialista, fisioterapeuta, tem uma clínica já especializada, né, nessa questão esportiva. Ele trabalha com jogadores do futebol profissional, então ele vai poder falar para a gente, vai poder explicar também. Carlos, muito boa tarde. Seja bem-vindo, é um prazer ter você aqui com a gente novamente. Comigo de novo, né? E aqui no canal Paparazzo Rubro-Negro na S1 Live pela primeira vez. Muito boa tarde. E vamos tentar tirar as dúvidas do torcedor que realmente está preocupado com esse momento do departamento médico, né? Sim. Boa tarde. Vocês estão me escutando direitinho? Perfeito. Sim. Se não for dar muito trabalho, seria bom se você conseguisse botar horizontal. Só botar a câmera em horizontal, isso. Certeza. Vai dar um trabalhinho de leve aí, mas só para a gente poder mostrar melhor você aí. Tá bom. Perfeito. Tudo bem? Boa tarde. Meu nome é Carlos Alberto, sou fisioterapeuta. Há 20 anos trabalho com futebol e atuo atualmente bem nessa parte preventiva, entendeu? Atuo tanto no futebol brasileiro quanto na Europa. Então, a Isabelle fez esse convite para mim, para eu explicar um pouco sobre essas lesões musculares que estão acontecendo, entendeu? Hoje em dia eu trabalho muito na parte preventiva. Então, eu sei que no Flamengo também tem uma boa qualidade profissional que também trabalha e visa essa parte de prevenção. O futebol é um esporte de alto rendimento, exige muito do jogador. Então, as lesões musculares são muito comuns também. Tanto estiramento como contratura são as mais comuns. Porém, a recidivância é uma coisa que preocupa. E o detalhe dessa lesão que está em questão, o estiramento grau 2 do músculo solear, a gente tem que pensar de uma forma assim antes. O que pode ter levado esse músculo a ter estourado? Entendeu? Só para explicar, Santos, né? Carlos. Não, só Santos? para explicar. Não, essa foi a do Felipe Luiz. Vou só explicar, contextualizar, né? Porque o Felipe Luiz ele foi substituído no jogo do Botafogo, no clássico em Brasília contra o Botafogo, e o Flamengo informou depois essa lesão que o Carlos está falando. Eu até mandei mensagem para o Carlos perguntando, né, Carlos? E aí, queria que você pudesse explicar por que dessa lesão, o que poderia ter levado, né, o que pode ter levado o jogador a ter se lesionado, né? E qual é o tipo de tratamento, qual o período também, porque a gente sabe que o Felipe Luiz é um lateral, é um jogador importante nesse esquema do Paulo Souza, e muito se fala sobre esse período de recuperação. Queria que você pudesse falar um pouquinho. Tá. Então, eu me perdi mais nessa parte de estiramento, entendeu? O que leva a esse estiramento? Normalmente, a gente pensa que o músculo chega a uma fadiga, ou então foi muito exigido. Então, a nível de prevenção, a gente pensa logo em periodização. Às vezes é fator de treino, repouso, descanso, fortalecimento, entendeu? O que o Felipe Luiz teve, uma lesão grau 2 do músculo solear. O que é o músculo solear? É o músculo que fica embaixo do músculo gastrocnêmio, da batata da perna, entendeu? Qualquer momento vocês podem me interromper para perguntar, entendeu? A lesão foi grau 2. O que é uma lesão de músculo grau 2? Teve um comprometimento em fibras musculares, onde teve comprometimento em alguma parte de fibras, onde acontece um rompimento, entendeu? E precocemente, esse atleta já inicia o tratamento de fisioterapia, entendeu? Alguma pergunta?
Entendi, Carlos. Papa, quer falar com o Carlos? Quer fazer alguma pergunta? Fica à vontade. Como é que poderia evitar isso? Porque, por exemplo, eles têm como fazer um diagnóstico precoce. O Flamengo tinha um sistema lá na época do Jorge Jesus, né, que eu não entendo muito dessa parte médica, que eles conseguiam precaver, eles conseguiam saber, né, não sei se tem que ser a fisiologia e tudo mais, para precaver o que vai acontecer, se aquele jogador deve ou não ir para campo. Será que isso aí o Flamengo não está utilizando mais? Isso, é o que acontece. Entra a parte preventiva. Se tal ou não está sendo usado, eu não posso te falar que eu não sei. Mas é muito usado isso. Existe a parte metabólica, que quando o jogador está com muito estresse muscular, algumas enzimas musculares aumentam. Isso precocemente a gente consegue captar isso daí, evitando uma lesão, diferenciando o treinamento do jogador. Existe a termografia, que hoje em dia é muito usado também no futebol, que a gente capta precocemente uma possível lesão. Existe a periodização de treino, que isso daí é muito usado, o técnico de futebol usa muito, preparadores físicos usam muito, que é o quê? Evitar esse músculo, esse estresse contínuo no músculo. Isso daí evita a lesão muscular, entendeu? Mas com todos os cuidados também, por ser um esporte de alto rendimento, também pode existir tendo todo cuidado. Entendeu? Ô, Carlos, essa questão até do Felipe Luiz, você falou sobre periodização dos treinamentos. O Felipe Luiz, no jogo, antes do clássico contra o Botafogo, ele já tinha saído porque sentiu dores. Então, talvez não seria o caso de poupar o atleta no clássico contra o Botafogo, já que ele teve essas dores, já que ele foi substituído no jogo contra o Tadjeres, porque sentiu. Então, pode ter sido até um estresse a mais. Ter colocado o Felipe Luiz nesse clássico contra o Botafogo pode ter, então, acelerado esse processo e ter causado essa lesão? Então, eu busquei pelo histórico de lesão do Felipe Luiz, ele nunca teve uma lesão significativa na panturrilha, entendeu? Pelo histórico dele. Essa saída dele no último jogo, também não vi correlação com a panturrilha, mas um estresse muscular geral já pode ser um indicativo que o atleta precisa de atenção, entendeu? Aí isso daí o atleta é levado para o departamento médico, onde é feito exames metabólicos, laboratoriais e de imagem que pode sugerir uma possível lesão, entendeu? Aonde começa a ter um tratamento especial, específico para aquele jogador. E ele está com 36 anos, né, se eu não me engano. Sim, o Felipe já está com uma idade avançada, né? Vou até confirmar aqui, mas o Felipe já está com uma idade um pouco avançada, 36 anos, ele faz 37 anos nesse ano. 9 de agosto ele completa 37 anos. Então já é um jogador também, Carlos, que precisa de um cuidado a mais por conta da idade, né? Isso. Eu vejo, acompanho ele, é um jogador que se cuida, é um jogador que tem um valor em relação à saúde, entendeu? Isso conta muito com o jogador. Mas por ser um esporte de alto rendimento, existe essa toda preocupação, entendeu? Mas a lesão está estabelecida, é uma lesão que não é difícil tratar, entendeu? Hoje em dia a tecnologia com a fisioterapia junto acelera muito esse processo de cicatrização e onde que é acompanhada a evolução do tratamento junto com a imagem da lesão, entendeu? Acredito eu que em breve já está retornando em campo. Isa, vamos falar do outro caso, né? O caso do goleiro Santos, se de repente passar essa lesão para ele, saber se como que o Flamengo podia fazer para evitar cada uma dessas lesões e se o caso do Santos pode ser, eu fiquei pensando muito nisso, pode ser o fato dele entrar pouco, do cara estar atuando pouco, o Diego Alves agora também, jogador que está atuando pouco, aí é exigido demais no treino, mas não está tendo continuidade, eu não sei se isso influencia alguma coisa. Antes, até rapidinho, Carlos, só para a gente finalizar essa parte do Felipe Luiz, o tempo de tratamento para essa lesão é de quanto em quanto tempo? Assim, 8, 6 semanas? Qual o período que você pode falar sobre esse tratamento? Então, isso é muito relativo, porque o tratamento avançou muito e hoje em dia o atleta se cuida muito, entendeu? Então, o departamento médico tem hora que acelera bastante e com bons resultados, entendeu? Que ele tem que voltar 100%. Panturrilha é uma musculatura que é difícil de tratar, porque às vezes o jogador não sente nada, está correndo e quando vai fazer um determinado tipo de exercício, volta a sentir.
Por isso que existe essa recidivância em lesão na panturrilha. Mas, normalmente, um tratamento de lesão grau 2 não tem especificação de onde que é a lesão no solear. Mas, normalmente, de 3 a 8 semanas. É um período que eu falo que é muito variado, porque depende do tratamento, depende da intensidade do tratamento, depende da lesão também. Entendeu? Mas é acompanhado pela imagem e da cicatrização do tecido. Beleza.